Salve, gente! Meu nome é Marcelo Tel e eu sou o host do podcast Diversidade Empresarial, que é uma realização do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Santa Catarina, o Sindesp, com produção da Diva Inclusive Solutions. Aqui a gente vai falar sobre diversidade a partir do universo dos profissionais de segurança. Vamos trazer convidados diversos aí que nos ajudem a entender melhor os desafios e as oportunidades que se apresentam a partir do desenvolvimento de políticas de diversidade e inclusão. Bora, galera! Nesse segundo episódio sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a gente trouxe 3 pessoas muito especiais e que vão trazer contribuições incríveis e surpreendentes, com certeza, sobre os assuntos que a gente vai abordar aqui hoje. A nossa primeira convidada é a Fernanda Quadros, psicóloga, coach, fundadora da Leader Action, diretora de sustentabilidade e diversidade da ABRH Santa Catarina, profissional com mais de 23 anos de experiência na área de gestão de pessoas, onde atua como gestora em áreas da área em empresas do varejo, serviços, indústria e tecnologia. É ativista na área de diversidade, equidade e inclusão e atualmente ela coordena o projeto de captação, inclusão e qualificação de pessoas com deficiência, idealizado pelo Sindesp Santa Catarina e executado pelo ICAEPS. Nossa segunda convidada é a Liliane Fernandes, gestora de recursos humanos. Ela é psicóloga, analista comportamental, coaching executiva e professora. Ela atua há mais de 10 anos com subsistemas da área de desenvolvimento humano organizacional. É pós-graduada em gestão de pessoas, com ênfase em liderança pela Universidade de São Paulo. É pós-graduada em gestão de pessoas pela Univale. Coaching executiva pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. E analista comportamental pela eTalent, com graduação em psicologia pela Unisul, em Santa Catarina. E o nosso terceiro convidado é meu xará, Marcelo Zig, dono do perfil Afrodeficiente no Instagram, uma pessoa que eu já tive o prazer de conversar em outras oportunidades, lives, redes sociais. O Marcelo é filósofo, é palestrante, é ativista das causas PCDs, atuante na luta contra o racismo, com uma atuação interseccional que conecta essas causas, que expande a luta por inclusão para além da sua própria história pessoal. Na causa PCD, o Marcelo não se restringe a falar sobre pautas de cadeirantes, pensando aí nos desafios de pessoas com as mais diversas deficiências. Ele foi palestrante do TEDx, onde ele também é curador do evento. É idealizador do Quilombo PCD, que é um coletivo que une luta antirracista à luta anticapacitista. É um dos porta-vozes da Inclua, que é uma iniciativa dedicada à inclusão de profissionais com deficiência no mercado de trabalho. E é produtor de conteúdo, o qual eu acompanho fielmente aí, todos os conteúdos que o Marcelo vem publicando e sensibilizando aí uma pá de gente aí por esse mundo. Bora, gente, vamos conversar. Bom, então eu vou fazer uma primeira pergunta, gente, aí quando vocês forem responder, vocês já podem fazer uma audiodescrição de vocês, tá? Eu vou começar fazendo a minha antes de fazer a primeira pergunta, e depois eu passo a bola para vocês. Tá, então eu sou Marcelo, eu sou um homem branco, estou usando um boné marrom, meu cabelo estava muito desgrenhado para ficar mostrando por aqui. Eu estou usando uma camisa jeans aberta e uma camisa branca regata por baixo. Tenho barba por fazer, olhos castanho escuros, e o meu fundo aqui, eu tô dentro de um escritório que está meio mal iluminado, mas tem bastante livros e uma porta de madeira lá no fundo. Gente, então eu vou largar a primeira pergunta e vocês, conforme forem se organizando para responder, vocês podem começar com a audiodescrição, tá? Então, acho que a primeira, para a gente começar esse papo, vocês podem começar contando um pouco da história de cada um de vocês, de como vocês
chegaram ao que trouxe vocês aqui hoje, que é o vínculo com diversidade e inclusão, em especial com a inclusão de pessoas com deficiência. E aí eu acho que o Marcelo pode falar um pouco, tem vários projetos, mas acho que pode falar um pouco do Quilombo PCD, a Fernanda pode falar um pouco do projeto com o ICAEPS e o Sindesp, né, e a Liliane também tem uma experiência vasta aí no universo de RH, de gestão de pessoas, que ela também pode contar um pouco para a gente. Então, vocês podem usar a história de vocês aí para a gente começar o tema aí. O que vocês acham? E aí, como ordem, pode ser, de repente, em ordem alfabética, pode ser? Fernanda, Liliane, Pode Marcelo? ser, vamos lá. Boa. Então, agradeço, né, imensamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sou uma mulher preta, com os cabelos curtos, com a lateral raspada. Eu estou usando um headphone, eu uso óculos. Estou com uma blusa que não dá para ver muito, porque está muito bem iluminado aqui, mas ela é rosa, gola alta. Estou com um casaco xadrez. Eu estou na sede do Sindesp e ao fundo tem um armário com alguns troféus. Eu invadi aí a sala do administrador no Sindesp SEAC, então eu estou na sala do Evandro, né? Quando ele me ouvir, Evandro, ó, disse que eu podia usar e eu estou usando a tua sala. Eu trabalho com RH há 23 anos, né? Eu sou psicóloga de formação, então eu vivo aí essa realidade de recrutamento e seleção há muito tempo. Eu lembro que o meu primeiro contato foi quando eu fui chamada, quando eu trabalhava numa empresa de recursos humanos, numa grande empresa de varejo aqui do Brasil, quando eu fui chamada pelo Ministério Público do Trabalho para apresentar os nossos números relativos à cota de pessoas com deficiência, e a gente assinou um termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, né? E a gente teve que fazer alguns ajustes em relação à contratação. Foi meu primeiro contato. E eu, enquanto pessoa da área de gestão de pessoas e enquanto psicóloga, tive aí o meu primeiro embate em relação a isso. Mas falando do projeto, já é o meu segundo projeto que eu coordeno aqui no Sindesp e no ICAEPS. Na verdade, o ICAEPS iniciou logo depois de eu ter iniciado a coordenar o projeto do Sindesp, que foi um projeto não foi de qualificação, mas foi de inclusão e captação de pessoas com deficiência, onde eu fazia contato com pessoas com deficiência, era contato direto, a gente teve acesso a uma listagem, onde eu fazia uma pré-seleção e encaminhava para as empresas, e aí o projeto encerrou em 2019, eu fiquei afastada desde então, e agora eu retornei com um novo projeto, e aí um projeto bem mais maduro, bem mais robusto, que é um projeto de captação, inclusão e qualificação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, principalmente para a área de vigilância, né, vigilância privada, que é a área do Sindesp. Então, o projeto foi pensado para a gente estreitar o relacionamento com as entidades e instituições representativas dentro do estado de Santa Catarina, que é a área abrangente do sindicato, e aí estreitar esse relacionamento, apresentar o projeto, receber as pessoas, intermediar esse relacionamento dentro do estado. Então, a gente dividiu em macro-regiões o estado de Santa Catarina, um pouco diferente do primeiro projeto, por isso que eu digo que ele é mais robusto, porque o primeiro projeto era Grande Florianópolis, e hoje a gente está pensando em Serra, a gente está pensando oeste do estado, a gente está pensando norte, a gente está pensando sul, e a gente está pensando região do Vale. Então, é para fazer esse relacionamento. E a gente vai oferecer 100 vagas de formação para vigilantes de pessoas com deficiência que queiram, né, e que estejam aptas dentro dos requisitos do curso de formação, e esse curso vai ser totalmente subsidiado pelo ICAEPS. Então, a gente pensa, além de captar, a gente pensa em qualificar essas pessoas e aí oferecer essa oportunidade de formação de vigilante, que é o cargo aí que mais contrata dentro do Sindesp. Então, a gente olhou o projeto de 2017, entendeu que existiam algumas questões em relação à qualificação dos profissionais, e a gente pensou, tá, agora que a gente tem o ICAEPS, o que a gente pode fazer em relação a isso?
Então, não é só a gente entrar em contato e entender quem é esse profissional com deficiência, essa pessoa com deficiência. A gente precisa entender o que a gente pode fazer para qualificar e capacitar essa pessoa, não sei se eu posso usar essa palavra, né? Assim, mas é qualificar essa pessoa para que ela ocupe os cargos oferecidos pelo Sindesp, que é o sindicato que é vigilante, que é atendente de monitoramento eletrônico. Então, o projeto começa agora, ele tem uma primeira etapa que dura 4 meses, e ele acaba em janeiro de 2023, aí eu estou à frente dele aqui, ele é executado pelo ICAEPS, mas foi idealizado pelo Sindesp. Então é isso. Eu sou a Liliane, eu sou uma mulher branca, meu cabelo tem a cor marrom, é liso, que passa do ombro, ele é comprido, eu uso óculos de grau, estou usando uma blusa jeans azul, um brinco dourado pequenininho e um colar com brilhinho no meio, para me dizer que eu sou elegante nesse momento. E quando se fala do primeiro contato, né, com a pessoa com deficiência, foi em 2006, quando eu entrei na faculdade de psicologia, e tinha uma colega minha cega, e ela desistiu do curso 3 semestres depois, por não dar conta da demanda da faculdade, né? E aquilo mexeu muito comigo, porque eu convivia muito com ela. Ela me ensinava a fazer a leitura em braille, algumas palavras, e eu achava aquilo o máximo, assim, porque eu via o quanto eu precisava aprender. E quando ela desistiu, porque o curso de psicologia tinha muita leitura, e precisavam traduzir o conteúdo para ela, e a universidade não dava conta, porque não tinha uma pessoa para fazer aquilo, e ela desistiu, aquilo mexeu comigo, assim. Isso foi meu primeiro contato. Falei, opa, peraí, né? Não tá igual. Eu consigo, ela não. E aí isso ficou, assim, não me deixou confortável, né? E eu tenho também familiares com deficiência, né? Então isso também gera muito uma empatia. Eu me relaciono diariamente com pessoas com deficiência na minha família. E depois, em 2018, eu fui convidada, onde eu trabalho, a assumir essa área, né? A fazer, Liliane, a gente precisa movimentar a parte de inclusão, né? A sociedade precisa entender um pouquinho melhor, e os nossos colaboradores também. Então, eu assumi essa área e aí eu fui atrás, eu pensei, eu preciso estudar mais. Fui fazer curso de Libras, tive uma professora surda, falei, não vou dar conta, porque eu não estou conseguindo entender nada, né? E aí eu fui me adaptando, estudando, me desenvolvendo e vi que é possível, né? E hoje eu tive até então uma colega de trabalho na minha equipe surda, então eu tive que aprender a me comunicar com ela, né? Então, esse foi o meu início aí na área da inclusão. E é isso, tá? Maravilha. Fala, Marcelo. Olá, salve a todos, todas e todos. Eu sou Marcelo Zig, um homem negro de pele retinta, de cabelos dreads abaixo dos ombros. Estou usando uma testeira azul, uso óculos de grau redondo na cor preta, barba e bigode grisalhos, e estou usando uma bata branca, e atrás de mim, no fundo, tem uma parede branca, e estou sentado em minha cadeira de rodas. Eu sou uma pessoa com deficiência, ou como eu costumo dizer, PCD, preto com deficiência. Bom, minha história começa há 27 anos atrás, quando aos 21 eu me acidento e me torno uma pessoa com deficiência. Eu pulo de uma ponte, lesiono a medula na altura da cervical, e dessa região do corpo para baixo eu tenho comprometimento da motricidade e sensibilidade do corpo, e desde então passo a ter a cadeira de rodas como aliada, como parceira, para desenvolver a minha experiência em sociedade. Bom, neste ínterim, toda a atividade que eu tentei realizar, aquelas que consegui e aquelas que não também, acabaram, e ainda hoje se faz dessa maneira, que tem um atravessamento muito forte do capacitismo, um impacto muito, como a própria Liliane relatou aqui, com relação à colega dela, amiga dela de faculdade, que faz por muitas vezes que a gente não consiga dar sequência aos investimentos que a gente está tendo naquele momento. E aí essas situações foram me forjando, mesmo antes de eu me perceber, enquanto um ativista social, enquanto um sensibilizador, enquanto um palestrante, porque a gente, enquanto pessoa com deficiência em uma sociedade capacitista, a gente tem que desenvolver
habilidades e tecnologias humanas para poder superar as barreiras que a gente encontra no nosso dia a dia. E aí eu já vinha fazendo esse trabalho, enfim, eu criei o projeto Mergulho Cidadão, que é uma campanha preventiva aos riscos do tipo de acidente que eu sofri, que ela está enquadrada como a terceira causa de acidente que provoca lesão medular nas pessoas no país, né, que ocorre predominantemente com a população jovem. Eu tinha 21 anos quando me acidentei. Fiz o primeiro concurso público, onde eu trabalhei em caráter temporário no IBGE, no censo dos anos 2000. Depois fiz um outro concurso, e aí com um contrato permanente, onde eu trabalhei na empresa de água e saneamento público do estado da Bahia. E lá eu criei o programa de acessibilidade, ajudei a constituir o comitê de equidade, liderei o programa de qualidade de vida no trabalho, e, por fim, a gente constituiu a comissão de profissionais com deficiência da empresa. Tive 2 experiências nos espaços de cultura e lazer, participando de 2 bandas com meus irmãos, né, em Salvador, eu falo de Salvador, Bahia. Não registrei, isso não é nenhuma ostentação, é só uma constatação, é só um fato, eu realmente resido em Salvador, Bahia. Eu também fundei o Quilombo PCB, né, o qual o Xará Marcelo comentou aqui anteriormente, que é um coletivo, né, que trabalha essa interseccionalidade de raça e deficiência, né, para tentar compreender essa aliança do racismo ao capacitismo, de como se relacionar e, principalmente, como se acolher e se aquilombar diante de um atravessamento tão forte. E tem 2 escolas que me ensinam diariamente e que eu não me furto nunca o prazer de compartilhar, que uma é meu filho, que tem 26 anos de idade, que chegou à minha vida por volta de 1 ano e meio após o meu acidente, e que tivemos um atravessamento muito forte do capacitismo desde o primeiro momento, quando me era perguntado se de fato ele era meu filho, se eu teria competência, habilidade para educar o meu próprio filho. E a outra escola é o meu neto, que tem 4 anos de idade, e que ainda hoje não me perguntou do porquê de eu não andar, do porquê de eu me deslocar através da cadeira de rodas, quando, na verdade, a única pergunta que ele faz a respeito da cadeira de rodas é para saber se ela está carregada para a gente disputar a corrida, ele na bicicleta dele e eu na minha cadeira de rodas. Por que eu gosto de fazer essa apresentação sempre que oportuno? É porque todas essas atividades que eu realizei, e tantas outras que eu não citei, e tantas outras que ficaram também no caminho, todas elas já foram investidas na condição de pessoa com deficiência. E se o capacitismo tivesse razão, eu não poderia estar relacionando nenhuma delas aqui, nesse momento com vocês, uma vez que já foi Marcelo Zig cadeirante, que teve todas essas possibilidades e realizações. E aí agora, hoje eu me encontro na Inclua, estou fazendo um trabalho na Inclua, que é uma empresa de recrutamento e seleção para o trabalho formal de pessoas com deficiência, e estou lá como porta-voz e fazendo um trabalho de sensibilização a toda e qualquer empresa, entidade, instituição que tenha interesse nessa sensibilização, independentemente de qualquer relação outra com a própria Inclua. Essa sensibilização a gente promove a partir da minha experiência pessoal, onde a gente vai contextualizando em cenários que são comuns à maioria das pessoas. A gente vai falar do ambiente educacional, do ambiente laboral, dos espaços de cultura e lazer, para que elas tenham uma percepção, uma aderência melhor ao conteúdo que a gente está entregando, uma vez que o capacitismo ainda hoje é de desconhecimento de muitas pessoas com deficiência, que dirá das pessoas sem deficiência. E essa discussão toda, a partir da perspectiva da pessoa com deficiência, ainda também é algo ainda bastante distante, que ainda estamos compreendendo o que vem a ser, inclusive, o lema da pessoa com deficiência, o nada sobre nós, sem nós, né? Então, acho que essa seria a minha participação inicial, seria dessa forma. Gente, acho que tem uma coisa que vocês três têm
em comum, que é essa experiência no universo corporativo de inclusão, né? O Marcelo agora está na Inclua, e o Quilombo PCD também tem essa pegada, e a Fernanda e a Liliane também tem ações, trabalhos, projetos dentro dessa seara, né? E se a gente for pensar, acho que para a gente seguir esse papo aqui, se a gente for pensar na lei de cotas, né, que foi promulgada lá em 91, que estabelece, mais para o público entender, que estabelece que empresas com 100 ou mais empregados têm que preencher uma parte dos seus cargos com pessoas com deficiência, né? De lá para cá, as organizações têm praticado ações as mais diversas para cumprir essa lei, né? As que tentam ainda, né? Mas quem trabalha com diversidade, eu mesmo já ouvi muitas histórias, muitos relatos, tanto de pessoas com deficiência, quanto de pessoas que trabalham com diversidade, né, de ser convidado para visitar uma empresa, enfim, e chegar lá e a realidade que era descrita como um ambiente diverso e acolhedor ser o completo oposto disso, né? Então, acho que quem trabalha com diversidade ou que é próximo de pessoas com deficiência, que estão inseridas ou em busca de lugar no mercado de trabalho, sabe que a realidade corporativa para pessoas com deficiência é, para dizer o mínimo, difícil, né, em geral. Histórias de mesas escondidas, cargos decorativos sem atribuição de serviços, né, enfim, exclusão cotidiana, ausência de ações voltadas para a inclusão, construção de um sentimento de pertencimento, sensibilização, né, dessas pessoas nas empresas que elas trabalham, enfim. O resumo dessa ópera é que não adianta só contratar, né? A empresa que acha que contratar é suficiente, ela está, na verdade, dando um tiro no próprio pé e ainda criando um ambiente violento para essas pessoas que estão chegando de paraquedas nesse espaço, né? E eu acho que essa história, esse não basta contratar, é meio que um mantra para quem trabalha com consultoria em diversidade, né, e inclusão, assim. E aí, pensando nisso, eu pergunto para vocês, quando uma organização decide, ok, né, por conta ou por obrigatoriedade, né, vamos incluir pessoas com deficiência no nosso quadro de colaboradores, o que vocês consideram que deveriam ser os primeiros passos? Talvez antes da contratação ou pós-contratação, enfim. Eu acho. Eu vou começar, já que a gente está fazendo Isso, por ordem assim. alfabética. Eu acho que a primeira pergunta que a organização precisa fazer é: estamos preparados para ter diversidade dentro do nosso quadro? Porque não é só, como tu falou, não é só contratar, é incluir. Então, assim, na maioria das vezes a empresa não está pronta realmente para trazer essa diversidade. Porque ela precisa trabalhar algumas questões, ela precisa trabalhar educação, ela precisa trabalhar questões realmente de expressão, né? Porque eu trago diversidade, mas eu não estou preparada para ter, por exemplo, uma pessoa transexual. Não estou nem falando de uma pessoa com deficiência, porque a gente vai pensar em questões de acessibilidade, de rampa, de banheiro preparado, sem contar outras questões, né? Mas a empresa precisa perguntar: eu estou preparada para trazer diversidade? Porque eu acho que inclusão precisa vir antes de diversidade. Porque a pessoa precisa se sentir pertencente, precisa se sentir incluída dentro daquela organização, dentro daquele ambiente de trabalho. E aí eu, enquanto pessoa que trabalha com gestão de pessoas e RH, eu diria que o RH precisa ter essas pessoas diversas, né, e incluídas, para que isso possa transbordar para os outros setores da empresa. Claro que precisa ser top-down em alguns momentos, a gente precisa de um patrocinador, a gente precisa, né, que o C-level, que o board da empresa entenda que não é só uma obrigatoriedade de lei, de cota, que o Brasil tem um número considerável de pessoas com deficiência, as mais diversas, às vezes tem pessoas com deficiências múltiplas, né? E a gente precisa ter, eu acho que é necessário a gente ter o Brasil representado dentro das organizações hoje em dia,
porque o Brasil tem aí essa diversidade, essa pluralidade, né? Eu sempre cito o Reinaldo Bulgarelli, ele já dizia, ele tem um livro, Diversos Somos Todos. A gente não é igual. Todo mundo é diferente, certo? Então, a gente tem que começar a pensar nas diferenças. Então, acho que a primeira pergunta é, estamos preparados? Não. Como vamos nos preparar para ter essa pessoa? E aí pensar, além de questões de acessibilidade, pensar em como vamos ter essa pessoa dentro da nossa equipe, como que é a cultura organizacional da minha empresa. Porque é um profissional, gente, é uma pessoa que quer realmente ter propósito dentro da organização, ela quer se sentir útil. Né? Eu acho que a Liliane já deve ter ouvido, assim como eu ouvi, que vamos contratar, a gente registra a carteira, mas essa pessoa não precisa vir. A gente paga o salário para ela, a gente deixa ela em casa. Mas a gente apresenta, a gente vai ter tantos por cento de pessoas. Eu digo, isso é uma falta de respeito com uma pessoa, com um ser humano. Então, é isso. Eu estou preparada, a empresa está preparada, a empresa são as pessoas. Nossas pessoas estão preparadas para ter dentro da equipe? Se não estamos, o que a gente vai fazer? E começar a pensar nas ações. Né? E pensar em ações mesmo, né? Vamos pensar, vamos fazer um glossário, vamos fazer workshop de sensibilização, vamos trazer pessoas, vamos visitar entidades, associações. O que a gente vai começar a fazer? Porque a gente tem que ter esse olhar, né? E aí a gente precisa começar realmente a se relacionar com essa diversidade e aí começar a entender do ponto de vista do olhar do outro. Não quero me estender, porque se deixar a gente... eu vou, tá? Mas eu vou ao teu encontro, sabe, Fê? Eu acho que primeiro tem que ter a sensibilização dos times que ali estão, né? Precisa levar a informação. Entender que deficiência não é sinônimo de eficiência. Eficiência é uma coisa, né? Do profissional que vai entrar ali. E deficiência é outra. Né? E as pessoas às vezes confundem por não ter informação. Então, sensibilizar os times, as lideranças, né? Para que receba a pessoa muito bem. Porque depois que ela entra, gera todo um desconforto se as pessoas não estão preparadas para ambos os lados, sabe? A pessoa que também às vezes não tem uma pessoa com deficiência na família, nunca teve esse contato, é de uma área que não é aberta a isso. Então, levar a informação acho que é muito importante. Ter workshops, né? E a diversidade, o diferente ele é bom porque ele gera criatividade no time, né? Então, se no time tem pessoas diversas, e a gente tende sempre, como ser humano, a buscar quem é parecido com a gente, né? Porque daí a gente fica na nossa zona de conforto. O diferente faz a gente se movimentar. Então, os diretores, gerentes precisam entender que o diverso vai gerar um time criativo, um time pensando diferente e vão proporcionar soluções, né? Eu acho que e também entender assim o quanto nós somos limitados às vezes a lidar, a se comunicar com uma pessoa surda. Não é ela que tem uma limitação de conversar conosco. É a gente que não buscou a linguagem dos surdos ou não consegue criar um jeito criativo de se comunicar, né? Então também entender quais são as limitações que a gente tem e ir atrás. E aí tem que ter uma área, eu acho, até específica disso, né? Uma área de inclusão dentro da empresa, até que ela seja enraizada dentro da cultura organizacional, sabe? E isso leva tempo, mas de grão em grão, né? A gente vai construindo algo diverso e inclusivo. E não só fingir que está sendo inclusivo, porque eu acho que o que mais acontece hoje é que as empresas fingem que são inclusivas. Vamos colocar um aqui, um lá, e deixa assim, é o que tu falou, né? Deixa em casa. Eu nunca escutei, graças a Deus, porque eu acho que não sei o que ia acontecer comigo, né? Deixa em casa, paga para ficar em casa. Isso não é inclusão, né? Inclusão também não é fazer uma equipe só de pessoas com deficiência e botar lá, como às vezes fazem muito com a pessoa com síndrome de Down, né? Para mim isso não é inclusão. Inclusão ele está no diverso, aprendendo e colaborando junto. Então, esse é o meu olhar. Não sei se o Marcelo concorda comigo, né, Marcelo? Concordo com ambas. Só queria acrescentar uma coisa, até porque vocês já falaram quase tudo, né? O que eu queria só acrescentar é o que eu tenho conversado com as empresas, com os parceiros, com as pessoas, que a gente consiga promover um ajuste de rota. Porque a gente ainda se relaciona na perspectiva de que a gente vai incluir a pessoa com deficiência. Mas quem precisa ser incluído são as pessoas sem deficiência. Se a gente pegar a partir dessa referência das falas que me antecederam, é esse processo que está ocorrendo. Olha só.
Esse é meu neto, gente. O que eu comentei mais cedo. E se a gente observar o que foi dito antes da minha fala, é justamente isso. O processo é inverso do que a gente ainda está compreendendo e ainda está promovendo. A gente ainda promove e relaciona dessa forma porque quem ainda está se apresentando é o capacitismo. Quem está se incluindo são as pessoas sem deficiência. A gente já sabe como vocês são, como vocês se relacionam, como vocês definem os passos de vocês, e a gente ainda assim se faz presente. No início da minha fala, eu relacionei algumas atividades que eu realizei, e foi superando não a minha deficiência, mas as barreiras que eu encontro na sociedade. Então, nós já estamos aqui, nós não somos um visitante, aquele que, como estou no Nordeste, né, que a gente coloca uma vassoura atrás da porta para ver se ele vai embora logo, um extraterrestre que veio aqui a passeio e que, no meio da visita turística, resolveu ficar. Não, nós estamos aqui desde sempre, em toda a historicidade da humanidade. Quem precisa se incluir são as pessoas sem deficiência. Aprender a se relacionar com a gente. E mais do que isso, se identificar conosco. Identificar a sua humanidade na nossa humanidade. Entender que é importante deixar de promover esse deslocamento de toda a pauta, de todo o assunto da sociedade quando entra na convenção, quando entra no rolê, a pessoa com deficiência. Então, existe um destaque. Então, vamos pensar em acessibilidade. Aí vem logo no imaginário que aquela, né, o símbolo de acessibilidade física, a pessoa na cadeira de rodas, e aí a gente tem a compreensão de que a gente vai começar do zero. Mas não é do zero. A gente está falando de pessoas. A gente precisa ampliar o que já existe de acessibilidade, porque a acessibilidade sempre foi pauta da sociedade. Se a gente acessa uma sala de cinema através de escadas, a escada é um recurso de acessibilidade. A questão da escada é que ela não dialoga com a pluralidade das pessoas, com a diversidade humana. Então, quando fala em acessibilidade e se remete à pessoa com deficiência, a gente já entende que a gente vai começar do zero, quando, na verdade, o que a gente tem que fazer é ampliar o que já existe e continuar se relacionando com as pessoas e não mais com as deficiências, a partir desse modelo médico que define essa perspectiva. A gente pensa em inclusão e aí, mesma coisa, pessoa com deficiência. Vamos começar do zero. O visitante acabou de chegar, aquele familiar acabou de chegar, tem que pensar agora em alguma solução. A solução é ampliar o que já existe. Inclusão, acessibilidade não são pautas específicas da pessoa com deficiência, é da humanidade. Afinal, pelo que lutaram e lutam ainda hoje as mulheres, as pessoas negras, LGBTs, indígenas, se não por uma efetiva participação social, ou seja, inclusão. E por que quando entra no rolê a pessoa com deficiência, isso vai para outro lugar? É deslocado da sociedade, assim como a pessoa com deficiência é deslocada nas Paralimpíadas, nas escolas especiais, em algumas ofertas de trabalho, essa experiência que a Liliane falou de ficar em casa recebendo, sem trabalhar, eu já vivi isso. E é adoecedor. Eu não recomendo absolutamente a ninguém. E ainda ter que ouvir, nossa, que o máximo você está recebendo sem trabalhar. Então, assim, eu acho que primeiro a gente ajustar, sabe, fazer essa revisão que foi proposta, né, aqui pelas falas que me antecederam, de estou pronto, quem sou eu nesse rolê, como eu vou me portar, me posicionar diante disso. Isso é revisar desde pensamento, linguagem, enfim, todas as expressões possíveis e entender, fazer um filtro do capacitismo, porque ela ainda é muito forte e latente nessas relações. Quando a gente fala de empregabilidade de pessoa com deficiência, geralmente as pessoas entendem que é a construção de uma rampa, que é um piso tátil, que é um intérprete de Libras, que é uma tecnologia assistiva, enfim. É tão somente. Essas são
é uma compreensão técnica dessa relação que é importante. Mas ainda assim o próprio conceito de acessibilidade precisa ser ampliado, né? Porque a gente entende que acessibilidade é promover o acesso de uma pessoa a uma edificação, a um produto, a um serviço, mas é para além disso. Acessibilidade é possibilitar, é o meio pelo qual as pessoas podem se conectar, se reconhecer, coexistir no mesmo tempo e espaço, é sobre isso. Então, a gente precisa se envolver e se incluir dentro da vida da pessoa com deficiência, porque ela já está aqui, ela não vai embora, e não falar sobre esses quesitos podem se transformar em problemas para qualquer pessoa que hoje não seja uma pessoa com deficiência, mas que a qualquer momento pode vir a tornar-se uma pessoa com deficiência. Muito bom, gente. Essa tua fala, Marcelo, eu li um texto teu recentemente nas redes sociais aí sobre o show do Coldplay, e você trouxe essa definição de acessibilidade que fez muito sentido para mim, assim, pensar que essa acessibilidade para além enfim, do clichê que a gente entende, né, acessibilidade, como os exemplos que você citou, e pensar na ideia de um mundo que seja realmente bolado para todos, né, para todos, né, assim, um mundo em que a gente vive hoje num mundo que ele é projetado para pessoas. Eu sou o estereótipo ideal, né, eu sou homem branco, cisgênero, heterossexual, de classe média, sem deficiência, né? Então, assim, o mundo está feito para mim, exatamente, né? Mas se a gente for parar para pensar em números, né, a gente vai ver que eu não sou maioria, né? Assim, eu não mereço esse privilégio, nem se a gente fosse pensar em termos numéricos, né? Eu sou minoria. E difícil a gente imaginar esse mundo, assim, ainda mais quando a gente está falando no universo de pessoas com deficiência, que é extremamente diverso, né? Parece algo inatingível, assim, sabe? É um conceito que exige transformações estruturais radicais, eu acho, assim, no nosso sistema, sabe? Mas eu acho que seria um estágio de humanidade, assim, muito especial, assim, a gente alcançar empresas, pessoas, cientistas, a universidade, pensando em soluções que não são soluções voltadas para corpos padrões, sabe, boladas para homens, né, tecnologia que exclui raça, que exclui gênero, que exclui, enfim, soluções pensadas para a diversidade que existe, que constitui a humanidade, né, porque, na verdade, a gente não consegue nem existir sem essa diversidade, né, enquanto espécie, né, nem a gente, nem outras espécies, né, dos variados biomas que existem por aí. E aí eu acho que uma questão, assim, que a gente pode seguir, eu acho que é essa diversidade dentro da comunidade PCD. Quando eu fui fazer pesquisa, quando eu conheci o Marcelo, inclusive, né, fazer uma pesquisa para uma temporada da DIVA, dessa iniciativa que eu faço parte, sobre pessoas com deficiência, eu fiquei meio chocado com o quão diversa é essa comunidade, né, tanto em termos interseccionais, quanto na complexidade das variações que existem dentro do universo das pessoas com deficiência, né? E aí isso traz no final da temporada, que a gente achou que tinha feito muita coisa, foi a temporada mais longa que a gente já fez, ainda a gente recebeu muitas críticas, né? Não teve nenhuma live com pessoas autistas, não teve nenhuma live com isso, com aquilo e tal. E então a gente viu que são desafios completamente diferentes, por exemplo, de uma pessoa surda com uma pessoa cadeirante ou com uma pessoa com deficiência visual, ainda que elas sejam afetadas de uma maneira comum pelo capacitismo, né? Isso acho que elas têm em comum, mas acho que os desafios são bastante diferentes, né? E levando em conta essa diversidade, essa interseccionalidade, como é que a gente pode tratar disso dentro das corporações,
tendo em vista que a prática que muitas corporações adotam de escolher pessoas com passabilidade, né, que podem passar despercebidas ali dentro, não é ou não deveria ser uma opção. Como é que a gente trata dessa diversidade dentro do universo das empresas, né? Nossa, acho que esse é um grande desafio, assim, eu acho que a gente precisa, quando a gente fala de empresa, a gente está falando de pessoas, né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão das pessoas, sabe? Então, é trabalhar mesmo, assim, questão de, eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho um filho de 9 anos, certo? E como que eu faço, assim, como que eu faço para essa criança ter esse contato com diversidade, né, com os vários recortes que a gente tem de diversidade? E, por exemplo, o Marcelo citou o neto dele nunca perguntou por que ele está numa cadeira de roda, a única coisa que ele pergunta é se tem bateria para eles disputarem corrida. Por quê? Porque essa criança convive com isso, então é do cotidiano dela, né? Ela não tem estranhamento, ela não tem estranheza em relação a isso. Então, eu acho que é isso. A gente precisa pensar que empresas são feitas de pessoas e a gente tem que começar a realmente trabalhar essa questão dentro das organizações. Porque se eu tenho uma pessoa que seja uma única e ela começa a fazer questionamentos, sabe? E aí ela transborda, quando ela começa a perguntar, por que não tem? O que acontece? Por que não tem uma pessoa assim? E por que não existe tal pessoa? Acho que vai reverberando em todo mundo dentro da organização, até que um momento a organização entende, né? Porque as pessoas vão começar a perceber isso, sabe? Porque hoje ainda estava conversando com uma pessoa aqui e ela disse assim, mas hoje em dia, se tu leva qualquer criança para uma psicoterapia e tal, ou ela vai sair com diagnóstico de TDAH, ou ela vai sair com diagnóstico de TEA, ou ela vai sair com diagnóstico de, sei lá, do transtorno de aprendizagem. E assim, tem gente que foi criada assim, tem gente que viveu assim. Eu digo, ok, mas hoje em dia a gente tem que ter um olhar, né, para isso, um olhar atento para isso. Assim como quando a gente começa a rever as palavras que a gente fala dentro da organização, gente. Todo mundo aqui já deve ter ouvido desculpas de eu não entreguei porque eu não tenho braço para fazer. Todo mundo ou já usou essa expressão ou já ouviu. E assim, mas a gente sempre usou. Ok, usamos errado. Bora evoluir, gente. Bora mudar, porque é isso, a gente tem que evoluir. E a gente está aqui para evoluir. O ser humano está aqui para evoluir. Então a gente tem que aprender, a gente tem que reconhecer que está errado. A gente não tem mais que usar essa expressão. Sabe? A gente começar a ter esse pensamento crítico dentro dos setores, e aí a Liliane falou, né? Ter um setor de diversidade e inclusão que traga essas pautas, que trabalhe isso, até que um dia ele não seja mais necessário dentro da empresa. Que isso seja a pauta de todos. Todas e todes dentro da organização, para que a gente possa ter o que se fala tanto hoje, que é segurança psicológica, que é a pessoa poder ser quem ela é, se sentir pertencente, ela não mais ter que mentir, por exemplo, ou omitir a orientação sexual dela, ao invés de dizer, um homem dizer que é casado com Luiz, dizer que é casado com Luísa porque ele ouve piadas, né, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, a empresa é feita por pessoas e a gente precisa começar a trabalhar essas questões nas pessoas. E aí a gente tem que entender o que faz sentido dentro da realidade da organização. E aqui a gente está falando, né, um projeto de Sindesp, que é segurança privada, um ambiente praticamente constituído, né, por vigilantes, e aí, né, grande maioria, claro que hoje a gente já tem vigilantes do sexo feminino, mas a grande maioria, por muito tempo, foram homens, né? Então a gente tem que começar a trabalhar essas questões. E aí também, tá, gente, Marcelo, né? Marcelo até falou, eu sou ali a norma, né?
que eu brinco que é o público heteronormativo. Então, assim, eu sou homem, branco, heterossexual, cisgênero. Homens brancos, heterossexuais, cisgêneros também recebem pressão dentro da sociedade, né? E não conseguem demonstrar sua vulnerabilidade, não podem, né? Cobram toda a sua masculinidade, e aí também tem que ser olhado isso. Então, assim, a gente tem que ter um olhar empático para o ser humano como um todo. Isso passa pelo recorte de gênero masculino e feminino e passa pelo recorte de pessoas com deficiência, do público LGBTQIAPN+, passa por questão de raça e etnia. Então, a gente tem que olhar para as pessoas. E aí a gente tem que começar a questionar e, claro, ver o que faz sentido dentro da minha cultura organizacional, né? E ver como que eu consigo pensar nisso. E, assim, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Marcelo Zig, porque minha mente está fazendo assim, bum, né? Porque eu sou uma mulher preta, sou atravessada, mas eu sou uma pessoa que não tenho, né, deficiências. Então, assim, é isso, uma deficiência, talvez, né? Não tenho. E aí eu preciso, e tá muito, muito bom, assim, gratidão. E o que é deficiência essa hora, né? Que a gente pensa assim, eu tenho um monte de deficiência, gente. Eu não gosto que me contradizam, sabe? E aí todo mundo tem essa limitação. Então, acho que é importante a gente olhar primeiro para a pessoa, né? Para o ser humano. E as necessidades de cada ser humano. Todo mundo tem suas necessidades, né? E não generalizar, porque daí senão já a deficiência tira, né? Mas coloca tudo, vamos olhar para cada ser humano e o que ela precisa. São necessidades diferentes. Até a pessoa com deficiência, ela tem necessidades diferentes uma da outra, né? O Marcelo tem as necessidades do Marcelo, como único, como ser humano, com as suas experiências, com tudo que ele viveu, com o filho, enfim, né? Com as escolhas que ele teve na vida, que é diferente de outra pessoa com deficiência, de outro cadeirante, né? Que tem a sua história ali. Então, é olhar o ser humano como único e no que ele precisa ali e tentar colaborar com isso. Eu digo que já começa até num processo seletivo, sabe? O ideal para mim seria um processo seletivo na contratação de pessoas não identificado, sem dizer se é homem ou mulher, sem dizer, né, às vezes até pergunta a opção sexual, que nem se deve, né, mas colocar ali para o gestor só as competências da pessoa, as avaliações, os testes que foram realizados, né, qual é aquele perfil, e deixar para conhecer a pessoa em si só no momento da pessoa já selecionada, porque daí não teria o preconceito. Se é gay, se é negro, se é homem, se é mulher, se é pessoa com deficiência ou não. A pessoa estaria contratando pela competência, né? Então, eu acho que essa visão seria muito mais rica para o universo corporativo, né? Seria mais certeira, certo? Esse é o sonho, né? Que as pessoas sejam avaliadas por suas habilidades, suas competências, né? Eu costumo brincar dizendo que o meu trabalho é para me desempregar, minha perspectiva de trabalho é me desempregar, que deixe de fazer sentido e necessidade, sabe, o trabalho que eu realizo hoje, né? É muito estranho. Outro dia eu estava refletindo sobre isso, pensando qual foi o momento, né, que a gente tornou uma militância, por exemplo, um ofício, né? Qual foi o momento da humanidade que isso se fez necessário, né? E ainda hoje a gente discute, né? Pensar na interseccionalidade, né? Nessa diversidade, dentro do universo da pessoa com deficiência, como você falou, Xará, e por vezes a gente ainda é cobrado, né? Eu tenho que dar conta, por ser uma pessoa com deficiência, de toda essa diversidade, de toda essa pluralidade. Você é uma pessoa com deficiência, você tem que saber falar sobre autismo, sobre nanismo, sobre... Não sei e nem devo ocupar esse lugar. Já existem pessoas e elas podem, melhor, muito, infinitamente do que eu, apresentar, sabe? Se apresentar. E é uma infinidade grandiosa. Porém, a deficiência tem uma grande dificuldade entre os outros grupos vulnerabilizados socialmente, primeiro porque ela já não é reconhecida como pessoa por esses grupos, né?
Se a gente der um Google rapidinho, buscar os movimentos sociais, os movimentos de luta, de defesa de direitos, de cidadania, quando esses grupos não são fundados por pessoas com deficiência, elas não participam. Então, as pessoas com deficiência já não são contempladas no movimento das mulheres, LGBT, dos negros, dos indígenas, enfim, isso quer dizer o quê? Que a pessoa com deficiência não é negra, não é indígena, não é LGBT, não é mulher, não é homem, não é hétero, não é gordo, não é baixo, não é alto, não é absolutamente nada a não ser a sua deficiência. E deficiência compreendida como uma incapacidade dentro de uma sociedade capitalista que vive de produção, que preza pela produção. Como é que a gente insere, sabe, essa discussão, essa pauta e a perspectiva desse profissional dentro de uma empresa que tem compromisso? E que na leitura, né, da sua grande maioria, de parte delas, é de que essa pessoa vai ter um impacto negativo dentro dessa produção, dentro dessa rotina, dessas entregas, do dia a dia. Como é que a gente trabalha isso? A gente não é percebido como pessoa pelos movimentos de defesa, né, de luta, e também não é percebido como pessoa e como profissional também no ambiente corporal. A legislação ela é muito importante, mas lei tão somente não vai garantir a experiência da inclusão. Se ela garantisse, quando uma pessoa com deficiência acessasse algum espaço, as vagas não estariam ocupadas, os elevadores não estariam quebrados e os banheiros não estariam sendo utilizados como depósito. Isso, traçando um paralelo com a lei de inclusão, ou melhor, para a lei de cotas, ela já tem 31 anos de existência. E a gente mal conseguiu, eu vou até ampliar um pouquinho esse dado, a gente não conseguiu superar 2%, a marca de 2% da população com deficiência do Brasil empregada formalmente. Então, tão somente a lei não vai garantir a experiência da inclusão. E a principal barreira a ser superada é a que a gente está aqui conversando a todo instante, é a atitudinal. É a forma como a gente se relaciona, percebe a pessoa com deficiência, de que forma eu me apresento para essa pessoa, para esse público, para esse grupo social. Eu não percebo ele como pessoa, eu não trago a interseccionalidade para essa diversidade e compreendo que a diversidade que eu posso atribuir àquela pessoa é tão somente falar das deficiências, das diferenças nas deficiências. E isso é uma fuga. Isso é uma fuga. E aí eu vou até depois, no final, eu vou deixar aberto aqui, porque eu vou estar sempre expandindo esse assunto. Eu vou estar sempre expandindo, porque eu estou falando de humanidade. E isso a gente pode falar em qualquer, e deve, em qualquer contexto social. Então isso é uma fuga, não falar da deficiência, não se relacionar com a deficiência, porque ela representa o que a nossa sociedade mais teme, que é a incapacidade. Ela está alocada nesse local de improdução, de incapacidade, enfim, de negação, sabe, de tudo, de autonomia, de independência, de absolutamente tudo que a gente mais preza na nossa sociedade. Mas a gente não se relaciona dessa forma tão somente com a pessoa com deficiência, a gente se relaciona dessa forma também com as crianças, com os idosos, com as pessoas com mobilidade temporariamente, reduzida temporariamente. A gente só compreende, enquanto humanidade, um padrão que ainda não é nem discutido, mas que a gente entende que seria essa composição que o Xará trouxe, que o Marcelo trouxe, do homem cis, heteronormativo, enfim, branco, de classe média, mas na fase adulta e sem deficiência. Porque se ele tiver uma mobilidade reduzida temporariamente ou tornar-se uma pessoa com deficiência, ele também vai ser descartado. Obviamente que ele vai ter outras passabilidades e tal, quando a gente entrar na discussão de raça, envolvendo pessoas com deficiência, de gênero e tudo mais. Mas ainda assim, ele é descartado. Porque ele representa essa fuga. Eu não quero me relacionar com essa temática, com esse termo. As minhas mais velhas, elas dizem assim,
Eu não vou no médico porque ele descobre, ele inventa a doença, como a nossa amiga aqui acabou de dizer, né? Hoje em dia a gente leva a criança no médico, aí já diz que ali é autismo, que tem, enfim, como se isso fosse uma grande pandemia, a pessoa pegasse, né? O autismo no contato com outra pessoa com autismo. E aí elas dizem, eu não falo da morte, não fala da morte porque atrai. Da deficiência é a mesma coisa. A gente não fala da deficiência porque a gente sabe, mesmo que de forma inconsciente, em algum lugar a gente sabe que a gente pode se tornar, a qualquer momento, uma pessoa com deficiência. A maioria das pessoas com deficiência no Brasil não nascem, se tornam pessoas com deficiência. Se torna a partir de uma violência, como foi com a Maria da Penha, a partir de um acidente, como foi comigo, a partir de uma doença, como foi com o físico Stephen Hawking. E tão natural quanto nascer pessoa com deficiência é se tornar uma, ou ter a demanda, a necessidade de tecnologias assistivas, com o aumento da expectativa de vida e a mudança da dinâmica do nosso corpo ao envelhecer. A gente não vai ter a mesma dinâmica aos 20, 30, 40, quando aos 60, 70, 80. Mas eu não quero falar sobre isso, eu não quero me relacionar com isso. Só que aí o capacitismo é que vence. Porque o capacitismo acaba por vulnerabilizar a todas as pessoas, independentemente de ser uma pessoa com deficiência ou não. Todas as pessoas da sociedade são vítimas, são vulnerabilizadas pelo capacitismo, em maior e menor grau. Então, quando você... Eu gosto de usar 2 exemplos para poder falar sobre isso. Um exemplo é, a gente tem a possibilidade, enquanto humanos, de se comunicar com uma criança, mesmo sem deficiência, a partir dos 6 meses de idade, e não ficar mais naquela relação de adivinhação, de intuição, a cada choro da criança, se é um dente que está nascendo, se é uma fralda que está cheia, se ela quer ir para a rua, se ela está com fome. E a gente tem como fazer isso, existe um estudo de 40 anos já fundamentado nisso aí, e é através da utilização da língua de sinais. Mas eu não vou utilizar a língua de sinais porque isso é coisa de PCD e eu não sou PCD. Estamos todos vulnerabilizados. Ou mesmo naquelas visitas, naquelas reuniões familiares, quando a gente tem um ente com deficiência, onde essas reuniões têm que acontecer na casa desse ente, porque é a casa que vai estar minimamente adaptada à presença dele, e esse ente não pode fazer visita aos seus outros familiares, porque as casas não são adaptadas. Ou então, numa perspectiva negativa, mas ainda assim que traz esse traço de humanidade, é quando eu assisto uma matéria no início do ano e é relatado nessa matéria um pastor que comete golpes contra os seus fiéis, ele é um estelionatário e se atribui o sucesso do golpista ao fato dele ocupar uma condição moral perante a sociedade. E até aí eu concordo com a matéria, mas a matéria não relaciona, de forma capacitista, um fato que eleva ao infinito essa condição moral do pastor. O pastor Osório é cego. E aí eu pergunto, vocês têm alguma expectativa de tomar um golpe de uma pessoa cega? Percebe como o capacitismo está dando um baile na nossa sociedade desde sempre e continua zombando da gente, vulnerabilizando a todos indistintamente, em maior e menor grau? É sobre isso. Essa reflexão vai deixar todo mundo com uma pulga atrás da orelha aí hoje à noite, hein? Muito bom, Marcelo. Eu fiquei com uma questão aqui, gente, que é assim, quando a Liliane falou desses processos seletivos às cegas, né, e aí depois o Marcelo falou, né, sobre esses processos de avaliação, né, das habilidades capacitistas e tal. Eu tô lendo ainda, faz um tempinho ainda, não acabei ainda, o livro da Stephanie Johnson, aquele livro Inclusifique, né, e ela fala muito desses processos de contratação às cegas, assim, né, e eu entendo que esses processos, eles possam funcionar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, enfim, Canadá, Austrália, eles podem funcionar principalmente no caso de profissionais, de pessoas negras e mulheres negras, que é o que ela, e latinos, que é o que ela fala ali,
porque eles têm pesquisas lá que dizem assim, ó, mulheres negras, e mulheres não brancas e pessoas não brancas, mesmo tendo, quando elas têm as habilidades, currículo igual a homens, homens ou mulheres brancos, enfim, que estão dentro dos padrões, né, dos privilégios aí, da norma, elas sempre vão ficar de fora, elas não vão conseguir vagas. Para elas conseguirem as vagas, para uma mulher, ou uma mulher não branca, ou uma pessoa não branca conseguir a vaga, ela precisa ter lá um número de skills consideravelmente maior, né? Sei lá, um currículo 30% mais poderoso do que o de um homem para ela conseguir a vaga. O igual para igual, ela sempre vai ser prejudicada. E aí eles têm lá pesquisas que eles gostam, os americanos gostam muito desse tipo de pesquisa, né, com números mostrando que, enfim, existe essa diferença. Então, quando você faz a seleção às cegas, que é você não diz se é uma mulher branca, se é uma mulher negra, se é um homem negro, enfim, você está quebrando um pouco esse protocolo, né, de avaliação desigual. Mas aqui a gente tem questões, eu acho, e lá eles também têm, mas enfim, aqui a gente tem questões que aí por isso a gente está falando de inclusão ainda, que é isso que o Marcelo falou, né? O sonho é a gente perder o emprego, né? Todos nós aqui, é não precisar mais. Mas enquanto precisa, existe questões que eu acho que são assim, a necessidade de ter pessoas com deficiência, de ter pessoas negras, de ter pessoas indígenas, de ter pessoas LGBT, de ter mulheres dentro de uma comunidade corporativa, organizacional, enfim, porque isso é saudável, porque isso pode trazer ganhos gigantes para uma corporação, ganhos humanos e ganhos em termos de produtividade e inovação. Isso, né, já tem pesquisas mostrando para isso. Então, acho que a gente ainda está numa fase que nem sempre essa avaliação às cegas ela supre as necessidades da nossa sociedade, que ainda é uma sociedade que precisa de capacitação, precisa equalizar as oportunidades, né? Então, eu não sei se isso talvez resolveria todos os problemas de uma forma justa, né? E aí o que me vem à cabeça é os processos de avaliação, assim, se a gente for pensar dentro das corporações, né, os processos de avaliação de desempenho, a gente está numa sociedade capitalista, né, produtivista e capacitista. Então, esses processos avaliativos, eles vão privilegiar as pessoas sem deficiência, pessoas brancas, pessoas com histórico de privilégios, com escolas particulares, MBAs, intercâmbios, etc. E esses processos, eles barram, na maioria das vezes, o desenvolvimento de uma cultura de diversidade e inclusão dentro da empresa. E aí eles acabam barrando também todos os benefícios que a diversidade corporativa pode trazer para uma empresa, porque se você tem processos de avaliação que são enrijecidos, né, por essa estrutura capacitista, você não vai deixar os benefícios da diversidade florescerem, né, os frutos crescerem. E enfim, se vocês têm algo a dizer nesse sentido, ou se tem histórias para contar nesse sentido, né? Marcelo, eu acho que é muito importante a gente pensar, porque quando eu acho, tá, é uma opinião pessoal, eu acho que a gente ainda não consegue fazer, seria ótimo a gente conseguir fazer avaliações, né, recrutamento e seleção sem olhar sem fazer vagas afirmativas. Eu acho que a gente ainda está no momento, a gente ainda precisa trabalhar vagas afirmativas, a gente ainda precisa ter vagas olhando mesmo e com os olhos bem abertos aí para alguns recortes, né? Então, eu acho que se tu cria, né, um processo seletivo, um recrutamento e uma seleção de forma afirmativa, tu tem que olhar para ele com muito cuidado, e aí tu vai começar a romper barreiras, e aí automaticamente tu vai trazer essa pessoa para dentro da tua equipe, olhando para as particularidades dela, olhando para a história dela, olhando para tudo que ela viveu, né? Porque a gente sabe que se pede, por exemplo, inglês em a maioria das vagas, e a gente sabe que a população brasileira, menos de 10% da população brasileira é fluente em inglês. Então, por que eu estou pedindo inglês? É uma barreira, assim, porque eu sei que
quem vai se candidatar para aquela vaga são sempre as mesmas pessoas. Então, eu ainda preciso ter um olhar, né? Fazer uma vaga afirmativa, eu preciso ter um olhar para romper barreiras. Então, quando eu rompo essas barreiras, eu consigo aí sim fazer uma avaliação lá de performance, de desempenho, considerando e olhando para a história daquela pessoa que veio. Né? Mas, de novo, assim, eu preciso entender quem vai receber essa pessoa, quem vai ser a liderança que vai receber essa pessoa, quem é a equipe que vai receber essa pessoa, se existe todo essa situação para poder, né? Assim, não é para receber, mas assim de interação, de relacionamento e tudo isso. Então, acho que a gente precisa ter um cuidado, precisa ter um olhar ainda pensando em vagas afirmativas, para daí sim a gente poder entender a história dessa pessoa, sabe? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que trabalha com... A gente tem muitas questões de algoritmo, né? Questões de candidatura aí via robô e tudo mais. E aí, eu conheço uma pessoa que trabalha numa empresa que ela trabalha com isso, ela diz assim, eu tenho uma equipe que eu incomodo muito eles, porque eu digo assim, não, a gente não tem que ter barreiras de entrada para que as pessoas se candidatem, e aí depois do processo de seleção, se eu estou trabalhando uma vaga afirmativa, e a pessoa, eu estou fazendo processo seletivo remoto, e a pessoa ela não está se sentindo confortável, gente, em abrir a câmera dela, por exemplo, para fazer um processo seletivo, ok, eu preciso respeitá-la em relação a isso, certo? Então, eu não tenho que colocar como não é obrigatório a pessoa abrir a câmera durante o processo. Ela não está confortável em abrir a câmera, certo? Porque talvez tem muita gente na casa dela, talvez a situação... Então, assim, eu preciso respeitar a particularidade e a individualidade da pessoa. E aí entender a história dela. Porque a gente tem várias particularidades. E a gente precisa respeitar o ser humano nesse sentido. Então, quando eu tenho um olhar para como eu trago essa pessoa para o processo de recrutamento, eu preciso levar esse olhar para o desenvolvimento dessa pessoa e para a avaliação de desenvolvimento, avaliação de desempenho, de performance, como vocês queiram chamar isso. Mas eu acho que quando é isso, assim, não tem como descolar uma coisa só, sabe? Então, não tem como eu tentar romper as barreiras na entrada dessa pessoa e depois colocar ela lá dentro da empresa como todo mundo, como todas as outras pessoas, porque cada um tem a sua história. E a gente tem que entender as particularidades, né? Assim, como foi a história de vida dela, como que ela conseguiu, ela entrou na faculdade, como ela consegue fazer uma faculdade, assim, e a pessoa que conseguiu fazer uma faculdade, que conseguiu fazer um MBA e que viajou para fora do país, ok, e que fala um idioma fluente, ok, mas vão ter pessoas que não falam. E aí, eu vou avaliar todas da mesma forma, assim, se a gente trouxer para dentro, por exemplo, de um campo de futebol, eu não posso avaliar um goleiro da mesma forma como eu avalio um meio de campo, certo? Eles têm características diferentes, eles têm habilidades diferentes, automaticamente eles vão ter entregas diferentes. Independente, até no mesma função de meio de campo, eu vou ter pessoas diferentes. Então, se a gente transportar isso para dentro do nosso segmento que a gente está trabalhando, a gente está fazendo aqui, pensando em vigilância, eu terei postos diferentes de trabalho. Eu terei vigilante bancário, eu terei vigilante de uma universidade, eu terei vigilantes em supermercados, eu terei vigilantes que trabalham em órgãos públicos, órgãos privados. Eu preciso pensar nas particularidades, né? Nas habilidades dessa pessoa, na história de vida dela e também onde ela está executando aquela atividade, com quem que ela está se relacionando e tudo isso. Então, isso algumas pessoas vão dizer, nossa, Fernanda, mas isso dá trabalho, lidar com pessoas dá trabalho. Bem-vindo ao mundo onde a gente olha para a gente. E é isso aí. A gente tem que olhar para a gente. E gente é assim. E a importância de ter alguém, né, Fê, junto que estás falando, assim, alguém que entenda dentro da empresa, que possa ser o suporte, sabe? Tanto do gestor quanto da pessoa com deficiência, que possa ter o olhar estrangeiro daquela relação.
Então, na hora de fazer uma avaliação de desempenho, na hora de montar os treinamentos para a equipe, essa área de suporte, essa área de inclusão social e diversidade, se a empresa, de repente, não vê que consegue estruturar isso, mas identificar alguém com perfil dentro da organização que possa acompanhar os processos, né? E alertar, talvez, o gestor, né, o CEO da empresa, algum colega, quanto ao comportamento inadequado com aquela pessoa com deficiência, né? É realmente olhar estrangeiro. Estou aqui de fora e eu consigo ver o que está acontecendo. Porque quando a gente está envolvido, muitas vezes as emoções nos barram, né? De querer mudar, ou o perfil de não conseguir pedir desculpa, de não corrigir. Então, acho que uma área de suporte ela é muito importante, assim, para ambas as pessoas. Tanto para quem está aprendendo sobre o tema, né? Quanto para a pessoa com deficiência que está inserida num contexto que muitas vezes não é adequado. Né? Então, eu vejo hoje, Marcelo, trazendo o que tu questionou, né? É alguém sensível a esse tema dentro das organizações, sabe? Se não puder, um consultor que vá e leve, que não deixe o movimento parar. Então, para mim, a reflexão é essa, assim, quem que pode colaborar com o todo? Né? Toda organização tem que ter alguém sensível a isso e que colabore com o todo, porque as pessoas também estão aprendendo. Quando eu estou escutando vocês aqui, eu vejo quantas vezes as minhas ações são inconscientes, não é por maldade, é por falta de informação. Né? E se alguém vier e falar, Liane, olha só, tá vendo como você está falando com a pessoa? Tá vendo como você está excluindo aquela pessoa, não está deixando ela participar, porque vem o pertencimento, né? Se a pessoa não participa, ela não se sente pertencente a um grupo, e aí se isola, e entram outras questões emocionais ali, né? De ansiedade, de depressão. Então, precisa ter esse apoio. Todos da organização precisam. Né? Até para conseguir assim, tá, eu não sabia onde é que eu vou, onde é que eu busco a informação, o que eu tenho que estudar, por onde que eu começo, né? Eu entendo dessa forma. Eu concordo com o que a Fernanda traz, né? A gente ainda não tem essa maturidade ainda para não se relacionar com as vagas, com as ações afirmativas, elas ainda são necessárias para a nossa sociedade. E não adianta, se a gente fizer uma seleção que não observe todas essas particularidades, especificidades, sabe, de cada pessoa, de cada existência, como a Fernanda colocou, a gente vai incorrer no erro. Não tem como não ser, porque senão é uma busca de uma padronização de novo, sabe, trocar um padrão por outro. E a gente vai se deparar de novo com um processo de exclusão, da manutenção dessa métrica que está aí já posta. Né? Acho que é importante. O termo pessoa com deficiência, eu acho que ele fala um pouco sobre isso, quando se chama a atenção, né, dentro dessa nomenclatura, né, da atualização da nomenclatura, para identificar esse grupo social, né, de que antes e com a deficiência existe uma pessoa. Que a ideia não é também anular e visibilizar a deficiência dela, essa diversidade que compõe ela, que compõe essa individualidade, e sim reconhecer e atribuir o protagonismo a quem de direito? A pessoa. Sabe, não é simplesmente dizer, não, agora eu vou trabalhar com uma pessoa e ela não vou mais dizer que ela é uma pessoa com deficiência. A gente ainda não, a gente está com dificuldade ainda de dizer pessoa com deficiência. Sabe? Então, eu acho que essa nomenclatura acaba que se encaixa bem nessa resposta, nessa perspectiva, dentro do que a Fernanda trouxe muito bem. Ainda é necessário que a gente identifique, é sim uma mulher, mas é uma mulher negra, sim, né? É um homem, mas é um homem PCD, sabe? Enfim, porque senão a gente acaba caindo de novo nessas padronizações. A gente tem que trabalhar com a diversidade desde o momento, sabe, da seleção, da entrevista, sabe, de respeitar, como a Fernanda falou, a pessoa não se sente à vontade para abrir a câmera, por que ela tem que abrir a câmera? Né? É uma atualização daquela foto no currículo? É isso que a gente está querendo? Ou o que a gente está pretendendo, né? Com essa discussão sobre diversidade, sobre inclusão, sobre trazer essa oxigenação, né, para esses espaços
quais são as entregas, como você falou, Marcelo, isso já é comprovado, que de inovação pode ser, mas assim, a gente ainda não trabalha de forma aberta, sabe, segura sobre isso, mas imagina que tecnologias mulheres inventaram para sobreviver até hoje, que tecnologias pessoas negras inventaram, criaram para sobreviver até hoje, pessoas LGBTQIAP+, para sobreviver até hoje, indígenas, pessoas com deficiência, ou seja, como você falou, você representa um grupo que define a forma que essas relações são estabelecidas, e é a menor parte, né? Eu costumo brincar, digo, nossa, a nossa sociedade, se eu pudesse construir uma imagem, era um grande balcão, um grande guichê de reclamações. Porque está todo mundo reclamando. PCD está reclamando, mulher está reclamando, negro está reclamando, LGBT está reclamando, inclusive o meu xará, né, que representa esse outro grupo, ou que é identificado a esse grupo, que é o homem branco e tal, também está reclamando. Porém, está reclamando das nossas reclamações, mas ainda assim está reclamando. A gente pretende chegar aonde com essa perspectiva de sociedade, de um grande balcão de reclamações? Então, a gente precisa ainda hoje dessas ações, das vagas, né, afirmativas, para poder a gente conseguir oxigenar e remodular, sabe, o discurso, a prática, tudo que vai nos levar, a mim, particularmente, ao desemprego, que é isso que eu estou lutando, para desempregar, gente. O debate está bombando. Ô, gente, eu vou fazer uma questão para a gente finalizar, que eu acho que é duas palavras que eu considero super importantes, e que eu acho que guiam muito, acho que praticamente tudo que a gente conversou aqui hoje, que acho que são chaves, né, no processo de inclusão, que é a escuta e a empatia, né? Eu fiquei muito na cabeça, assim, com o teu texto sobre o Chris Martin lá no show do Rock in Rio, Marcelo. Assim, foi um texto incrível que me tocou muito, assim, né? Ele cantando a música lá, interpretando a canção na língua de sinais, no Dia Mundial da Língua de Sinais, enfim. E acho que tão emocionante quanto ver ele fazendo isso foi ver a recepção também, né, dentro da comunidade surda, de pessoas com deficiência auditiva, se manifestando a respeito, enfim. E o texto do Marcelo falava muito sobre pertencimento, né? E eu acho que e hoje no universo das empresas se fala muito de pertencimento, né? A gente tem que buscar, tem que acolher e buscar pertencimento. As pessoas precisam sentir que pertencem e tal. E eu acho que esse sentimento ele precisa ser construído a partir de escuta e de empatia, né? E eu acho que a empatia ela vem com a escuta, né? Acho que é um processo conjunto aí que precisa ser explorado, assim, de alguma maneira, né? Para mim a imagem assim estamos contratando uma pessoa surda para o time, por exemplo, né? Então, o que a gente vai fazer? Bom, o que a gente precisa fazer é ensinar todo mundo que não tem deficiência auditiva a falar língua de sinais, por exemplo. Isso seria uma atitude coerente, afinal a gente está somos nós que não temos a deficiência auditiva que precisamos nos adaptar, a gente que precisa de acessibilidade, na verdade, né? Para conseguir acessar e usufruir de todos os benefícios, toda a potencialidade, toda a potência que essa pessoa tem para entregar para a equipe, né? Afinal, é por isso que ela vai estar chegando ali. Então, eu queria que vocês dessem uma mensagem de adeus aí, uma mensagem de tchau, e falassem um pouco sobre essas duas palavras que eu acho que, apesar de serem só palavras bonitas, eu acho que elas têm um papel muito importante, né? Eu acho que aquilo que o Marcelo falou, o lema da comunidade PCD, né? Nada sobre nós sem nós, né? Eu acho que fala muito disso, né? A gente precisa ouvir, né? Acho que a gente não tem que falar a gente não tem que achar que entende, a gente não tem que criar solução sem ouvir. Eu acho que um dos grandes problemas da nossa sociedade é isso, a gente usufruir de tecnologias, de ferramentas, enfim, que são boladas na carência de diversidade, são boladas, poderiam ser criadas na abundância, né, de
da diferença, mas são criadas na carência, né? E aí acaba que elas solucionam o problema de algumas pessoas e criam muitos problemas, né? É racismo algorítmico, é exclusão no sistema judiciário, é exclusão nos processos de seleção, é exclusão no universo imobiliário, é exclusão no setor de investimentos, exclusão de raça, exclusão de gênero, exclusão de tudo, né? Então, enfim, eu começo a falar, também não paro, então vamos passar a bola aí. Eu acho que a empatia e a escuta são necessárias, né? E tem uma, só para finalizar, assim, não quero me estender muito, mas a Vitor Martins, não sei se vocês conhecem, né? Que é especialista em diversidade do Nubank, ela fala que diversidade não é pauta, diversidade é prática. E na prática, o que as empresas estão fazendo a respeito disso? Vamos transformar essa pauta em prática? Não precisa, gente, ser algo mirabolante, não precisa, tem que começar de alguma forma. Então, na prática, o que vocês estão fazendo a respeito da diversidade? Então, e aí a gente está conversando sobre isso dentro das empresas, a gente já começou a colocar esse contraponto dentro das empresas, e aí a gente tem que trazer as pessoas para o centro da discussão e para o centro da prática, né? O Marcelo falou, nada sobre nós sem nós, então, e é isso, assim, a gente percebe, por exemplo, quando uma empresa não tem pessoas diversas dentro do time dela, porque a gente percebe que não está, uma pessoa que não enxerga, ela não consegue ter. Ela não consegue visualizar uma propaganda, não tem, né, uma pessoa, não tem legenda em vídeo, porque assim, tem vídeo, tem legenda, e aí, gente? Uma pessoa surda, ela não consegue ter acesso ao que aquela pessoa, por exemplo, está falando, né, o áudio daquele vídeo. Então, é isso, a gente percebe quando é só para fora e não tem dentro. E a gente sabe que tem muitas empresas que fazem só para fora e internamente não tem. E eu acho que a gente só vai perceber realmente que é verdadeiro quando transborda, e só transborda aquilo que está cheio. Né? E aí só transborda aquilo que está cheio de bom e de ruim também. E a gente percebe quando transborda. Né? Então, não é pauta, é prática. E o que efetivamente está se fazendo na prática para se falar e para se fazer a respeito de diversidade em todos os seus recortes. Né? E aí, também pensar que a gente tem que reconhecer para poder mudar. Se a gente não reconhece, a gente não muda, a gente não evolui. Né? E aí, eu sempre cito a Lia Weiner, ela tem uma pauta bem legal a respeito de raça, ela estuda muito isso, e ela diz, ó, gente, é isso, assim, ó, tu vai continuar sendo legal, tu pode ser legal, mas tu tem preconceito e tu discrimina as pessoas, e aí reconhece isso e muda, e evolui, e muda a forma como tu vai se expressar, porque a gente diz assim, eu sou legal, eu não posso ser racista, eu não posso ter discriminação ou ser LGBTQ-fóbico, porque eu sou legal, ok, reconhece que tu é e muda, né? Vê o que tu está fazendo isso para tua, isso é prática, né? E aí isso é para a pessoa e vai ser para a organização. A Fê já falou tudo, né? É isso, assim. E ainda bem que a capacidade de empatia ela pode ser desenvolvida. Né? Basta a pessoa se olhar e falar assim. E aí, se a gente for ver os estudos sobre esse tema, né, empatia, a gente precisa conhecer a história do outro, sabe? Porque senão a gente olha para a pessoa e vê ela como uma pessoa surda, a pessoa cadeirante, a pessoa com deficiência física, né? Olha e não sabe aquela história. Para desenvolver empatia, a gente precisa conhecer as histórias. Então, tem que dar muita publicidade. Sabe, esse trabalho que a gente está fazendo, que o ICAEPS, né, o sindicato está promovendo, porque ainda é preciso. E aí tem que ter as histórias das pessoas aqui, sabe, o Marcelo tem que contar a história dele, né, do acidente, de quais foram as dificuldades, para que as pessoas tenham empatia e comecem a querer saber mais sobre o tema. Né? Então, acho que e a gente pode ser cada vez mais empático. E quem não se sente,
Porque tem pessoas que não se interessam pelo tema, né? Então tem que pegar alguém que tenha lá dentro da empresa, da organização, daquela comunidade e levar e inserindo, né? Talvez forçando um pouquinho para que entre na mentalidade da pessoa essa mudança. Né? Então, capacidade de empatia tem muito a ver com os vínculos que a gente cria com as pessoas também. Tá? Bom, eu gosto muito da palavra respeito. Eu acho que ela é o terreno para a gente, né, plantar empatia, plantar outras formas de se relacionar, sabe? E para ter o respeito, sabe, a gente tem que sair daquele lugar de, mas sempre me portei dessa forma, sempre me relacionei dessa forma, sempre foi de boa, ninguém morreu por causa disso, ninguém fez nada por causa disso, porque eu fui preconceituoso com alguém, ou porque eu chamei alguém de maneira pejorativa, ou porque eu excluí alguém de uma situação. É como a Fernanda falou, ok, a gente não tem que ficar replicando isso ad infinito. E para isso a gente precisa ter respeito e acolhimento, sabe? Quando a pessoa apresenta uma dor, quando ela apresenta uma situação de violência, de preconceito, de exclusão, a gente precisa acolher isso, sabe? E entender que a gente precisa reformular, sabe? E começa com a gente, e é como a Fernanda falou, né? Não, mas eu sou uma pessoa legal, eu não sou racista, eu não sou capacitista, eu não sou machista. Eu acredito que, de fato, ninguém nasce racista, machista, capacitista, mas aprende estruturalmente a ser, sabe? E a gente, geralmente, quando a gente acusa, né, Zig, esse comportamento seu é racista, esse pensamento seu é machista, essa fala sua é capacitista, o que Marcelo Zig faz, geralmente? Eu não sou. Eu sou uma pessoa legal. A Fernanda até me disse que eu sou uma pessoa legal. Ok, tudo bem, você não é, mas você aprendeu estruturalmente a ser. Você está replicando violências e assumindo como se fossem escolhas suas. E você sequer pensou sobre, ele sequer refletiu, você apenas foi replicando isso, sabe? E aí a gente tem uma dificuldade nessa mudança, mas a gente precisa fazer. E eu acho que ela parte do princípio do respeito, sabe? Do lugar de respeito. Primeiro a gente precisa respeitar, precisa ter empatia, eu acho que é a partir do respeito, de acolhimento assim do outro. E várias expressões que a gente utiliza, foi utilizado uma hoje aqui que eu vou depois fazer um dever de casa para compreender o quanto ela é ou não é capacitista, né, de seleção às cegas, ou, por exemplo, de escuta empática, e quando a comunicação se der em libras. Até o movimento social, né, tem algumas expressões capacitistas, né, de ninguém solta a mão de ninguém, lugar de fala, sabe? A gente pode expandir isso de forma a contemplar um número muito maior de pessoas que ainda não estão relacionadas nessas expressões, não estão partícipes, né, desses movimentos. Então, acho que a primeira coisa eu defendo muito o respeito, sabe? Eu não entendo. A Fernanda vai falar para mim da solidão da mulher negra. Eu vou dizer, ok, Fernanda, eu não entendo, mas eu respeito. Eu vou fazer o meu movimento. Qual é o meu movimento? Eu vou estudar, eu vou me informar, eu vou me letrar nisso, sabe? Porque a Fernanda não está tirando isso do nada. Ela não inventou isso para poder dizer, olha, sabe? Não é... A pessoa com deficiência vive muito isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu nunca convivi com uma pessoa com deficiência. E aí eu tenho provocado, eu digo, será que você nunca conviveu com uma pessoa com deficiência? Porque assim como as pessoas, as deficiências são plurais. Assim como existem aquelas que são visíveis, que você identifica rapidamente, tem aquelas que são invisíveis. E se uma pessoa com deficiência puder mascarar a sua deficiência, ela não vai enfrentar o capacitismo voluntariamente. Certamente que não, pelo menos por um grande período da sua vida, enquanto ela puder, ela não vai enfrentar voluntariamente, sabe? Então a gente precisa ampliar, sabe? E
cobrar essa diversidade, está lá no IBGE, não está lá? Né, o censo demográfico está lá, está dizendo qual percentual de qual grupo subrepresentado tem no nosso país, que a gente tente replicar isso em todos os espaços que a gente encontra, que a gente se fizer presente, que a gente tiver um poder de trazer essas diversidades para dialogarem. Então, no espaço laboral também é importante que a gente tenha um recorte, um retrato do Brasil nesse espaço também, porque aí a gente vai ter uma empresa realmente, genuinamente brasileira e com a potência que tem o povo brasileiro, porque superar a diversidade, eu estou para ver, eu estou para perceber um povo para superar tanto contratempo. Sensacional, gente. Papo bom demais aí. Marcelo, obrigado pelo toque aí. Eu acho que realmente a gente usa os termos capacitistas, eles estão tão entranhados que a gente está aqui falando sobre o tema e usando, né? E continua, assim, um negócio que, enfim, não é da noite para o dia, mas eu acho que é isso. A gente precisa se policiar e a gente precisa ouvir, né? Entender. Acho que é isso que a Fernanda e Marcelo falaram de pô, escuta, se a pessoa está reclamando, né? Se a pessoa está pedindo, se ela está dizendo que ela tem uma dor, procura entender a dor, né? Vamos estudar, vamos entender o que está acontecendo e não ficar nessa defensiva, né? Que eu acho que esse é um problema que deixa, que faz os diálogos dentro desse universo da diversidade ficarem sempre numa amarra, num empate que não progride, né? E acaba gerando ressentimento, né? Eu acho que uma das heranças negativas dos processos de inclusão que o Brasil hoje está sendo obrigado a lidar é justamente o ressentimento, né? As pessoas se recusando a entender por que cotas, por que ações afirmativas eram necessárias e nutrindo aí, né, um ressentimento que foi, em algum momento recente, foi liberado, né? Você pode sentir, você pode odiar, e aí hoje a gente está vivendo esse momento super complicado que a gente vive, né? Enfim, gente, foi assim, ó, um papo bom demais. Adorei conhecer vocês, Liliane e Fernanda, foi muito massa. Espero que a gente se cruze, já que a gente está. O Marcelo estava contando vantagem que ele está em Salvador, mas a gente está em Floripa, tá, Marcelo? Então a gente também tem, se for falar geograficamente. Assim, ó, a gente tem que dizer que né, a gente tem que contar vantagem, porque a gente está em Floripa. Também. Como assim, gente? Não vou dizer que Salvador tem um ar assim Não, especial, né? Mas, não, enfim, adoro Floripa Salvador, viu, gente? Uhum. Mas, gente, bom demais. Marcelo, sempre adoro conversar contigo, assim, irmão. Acho que é um aprendizado para mim gigantesco cada vez. Me identifico muito com a tua serenidade, com o teu jeito de colocar as coisas de uma maneira muito pacífica e amorosa. Demais, irmão. Gostei muito de te ouvir de novo. Fernanda e Liliane, foi um prazer gigante. Espero que a gente possa fazer mais coisas juntos aí, já que a gente está na mesma cidade. E é isso, gente. Logo, acho que semana que vem já vai estar disponível no Spotify aí para vocês ouvirem, já com um pouquinho mais de uma trilha sonora, uma abertura e tal, vai ficar mais agitadinho, mais bonitinho. Tá? O papo foi genial, gente. Adorei. Eu que agradeço, viu? Marcelo, Liliane, foi um prazer. É sempre bom compartilhar, é sempre bom ouvir. Aprendi muito, né? Acho que a gente sempre aprende, acho que a gente está na vida para evoluir. Marcelo e Liliane, estamos em Floripa, vamos combinar. Agora que eu estou coordenando o projeto, eu estou aqui, ó, para invadir a sala do Evandro. Então, eu estou aqui, vamos combinar de a gente se encontrar, tomar um café. É muito legal poder saber que temos pessoas tão legais, tão competentes, né, aliadas aí na nossa luta por diversidade, por inclusão, na luta aí, como diz o Marcelo Zig, né, no nosso ativismo aí, que agora a gente não usa mais a palavra militância, né, agora a gente usa a palavra ativista. Então, assim, no nosso ativismo, né, por diversidade, por equidade, por inclusão. Então, muito obrigada pela oportunidade. Gente, obrigada também.
essa troca, né? Incrível, e juntos somos mais fortes, né? Juntos a gente movimenta o mundo para um lugar melhor. Foco nas pessoas para um mundo melhor. Obrigada, viu? Um beijão. Bom, eu só gratidão, prazer conhecer Fernanda, Liliane, Xará, Marcelo, obrigado pela oportunidade, é sempre muito bacana as trocas, todos os encontros que tivemos, e muito massa, né? Saber que vocês estão em Floripa, que eu estou em Salvador, é mais um aspecto da diversidade que a gente não trabalha, que é a diversidade demográfica, e que é possibilitada ainda mais hoje através da tecnologia, né? Então, muito bacana que a gente possa saber que em Florianópolis tem pessoas bacanas desenvolvendo um trabalho, aliadas, sabe? E uníssonas no mesmo sentimento, no mesmo propósito, que uma outra pessoa que está aqui em Salvador também, fazendo o seu trabalho também de formiguinha e tal. E quando vocês vierem a Salvador, por favor, que possamos nos encontrar também. Total. Convite Tomara aceito, viu? Tomara que a Uhum. oportunidade chegue Espero não logo. demorar muito. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo Tchau, aí. obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Esse foi o podcast Diversidade Empresarial. Produção executiva Diva Inclusive Solutions e Sindesp Santa Catarina. Produção Onara Freire e Marcelo Tel. Edição e finalização Marcelo Tel. Apoio ICAEPS, SEAC Santa Catarina, FEVASC e ODS.